O Yuri Candiago tava com a saudade arretada de você, né? Arretada de estar aqui, né? Nesses microfones gostosos da primeira, né? Primeira frequência que você sintoniza lá do seu dial, claro, programa segmentado, mais saudável do rádio. A gente tá de volta com muita alegria. Falar de medicina e espiritualidade, doutor. O que é que tem a ver a medicina, você como médico e também espiritualista? Espiritualista, sim. E, gente, só um detalhe, tá? As pessoas estão em casa aí pensando que a gente vai falar aqui de alguma coisa específica em relação à religião. Não tem nada a ver com isso. O Ele me mandou uma matéria, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre essa matéria aqui, falando sobre a questão da espiritualidade das pessoas. Não é a minha, nem a do Dr. Yuri, nem a sua que está em casa. É de todo mundo. Todo mundo que está no leito do hospital tem alguma crença. E essa crença ajuda ou não? Você quer opinar? 99639-8389 é o WhatsApp da 91. Manda sua pergunta pra cá, manda sua observação. André, eu creio sim, eu tive internada, não foi de Covid, mas foi de outras coisas, e a espiritualidade me ajudou bastante. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando e vamos embarcar nessa aventura, né? Que a gente vai começar a falar sobre o que é espiritualidade e o que é religiosidade, né? Que são coisas diferentes e muitas vezes tem muitas coisas em comum. Perfeito. Tá? Então, vamos começar com essa questão de espiritualidade. O que é espiritualidade? Uma pessoa pode ter espiritualidade e não religiosidade. Né? O que é a religião? Só para a gente começar o papo sabendo o que é cada um desses itens. Religiosidade vem lá do passado, do latim, de religare, que é, em última análise, é fazer uma religação, se religar ao divino, a uma crença superior, alguém que protege, a um pai, um criador, alguma coisa desse gênero, né? E aí tem cada doutrina religiosa tem os seus dogmas, seus rituais, suas orientações, né? Para ajudar você a se conectar, a se religar com o divino, né? Que cada um tem um nome, né? Você pode chamar de Alá, pode chamar de Deus, pode chamar de Criador, pode chamar de Jesus, de Espírito Santo e outros nomes que às vezes a gente nem conhece, né? Tribos africanas, tribos indígenas, pessoas também que elaboram as suas doutrinas religiosas, também têm as suas denominações, as suas crenças, os seus rituais próprios. Então, isso seria um básico da religião. Religiosidade, espiritualidade, às vezes está imiscuído, está junto com religiosidade, mas nem sempre. Uma pessoa pode não ter religião alguma, mas ser profundamente espiritualizada. O que é uma pessoa que tem espiritualidade? É uma pessoa que acredita em algo mais do que aquilo que se pode perceber com os sentidos comuns habituais, né? Que alguns acreditam em vida após a morte, na impermanência do indivíduo, mas sim na sobrevivência do ser, do espírito. Alguns chamam de espírito, outros chamam de outros nomes, não importa. E que ele pré-existe e existe durante o corpo e continua existindo depois, tá? Você pode ser um espiritualista acreditando nas energias, na ação das energias cósmicas, você pode dar o nome que quiser para isso, conspirando a favor do bem e das realizações que existem no universo, tá? Mas não acreditar que há um Deus, que em Jesus, em Buda, né, nos profetas Gandhi e tudo mais. Maomé, e cada tribo, às vezes cada tribo indígena tem as suas adorações, tem os seus rituais, né? Então são coisas diferentes. Mas qual a diferença de uma pessoa que tem religião e às vezes não tem espiritualidade? Eu atendi uma senhora hoje, perguntei para ela. Ela estava muito depressiva, muito triste, e ela dizendo que... Perguntei para ela se ela tinha fé, porque ela tinha perdido um ente querido, estava
profundamente emocionada e deprimida por conta da saudade. E aí eu usei o que eu conheço de espiritualidade para convencê-la a acreditar na sobrevivência do ser. Que aquele ente querido não desapareceu dos olhos, mas continua em algum lugar, né? Para acreditar, para ter esperança, perseverança, para ela levantar a cabeça e continuar a vida, porque mesmo que a gente tenha dúvidas sobre o que possa acontecer ou existir, isso é lógico, cada um tem sua crença, ninguém pode impor as suas crenças específicas, particulares, mas acreditar que o outro tem direitos e deveres, e a espiritualidade leva a gente a tolerar uns aos outros e acreditar que lá na frente a finalidade é a união, é fraternidade, tá? Independente de crença religiosa, né? Basicamente isso. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para Maria de Fátima, na Rua das Oliveiras, lá em Coruripe. Muito obrigado, minha querida, pelas mensagens aí, inclusive nas minhas redes sociais, no Instagram. Um abraço aqui para Dona Hilda no Capim, me desejando um bom retorno. A Daniela também, muito obrigado, Dani, pela participação aqui, devolvendo pra gente aqui. Se tiver mensagem aí, Ariane, tu fala para mim, 99639-8389, tá bom? A gente tá aqui falando sobre medicina e espiritualidade. Doutor Yuri, o senhor mandou para mim um tratado, um trabalho, né? E nesse trabalho, olha só que coisa interessante, viu, gente? Isso aqui, ó. Um número expressivo e crescente de evidências demonstra a associação entre os índices de espiritualidade e de religiosidade, imortalidade, qualidade de vida, com mecanismos supostos alicerçados em uma gama enorme de variáveis biológicas e mediadores, variando de acordo com o modelo de população saudável, não saudável, formas de expressão da espiritualidade e religiosidade e o cenário de desenvolvimento da pesquisa. Vamos lá. Em uma corte americana, composta predominantemente por cristãos, com idade maior de 40 anos e acompanhadas por um tempo médio de 8,5 anos, 8 anos e meio, né? Observou-se um menor risco de morte, independente de fatores de confusão entre aqueles que relatam a presença em serviços religiosos pelo menos uma vez por semana, em comparação a nenhuma presença. A associação foi substancialmente mediada por comportamentos de saúde e outros fatores de risco. Em revisão sistemática de 2009, espiritualidade / religiosidade mostrou-se associada à redução da mortalidade em estudos envolvendo populações saudáveis, mas não em ensaios de população doente. O efeito protetor da espiritualidade e religiosidade foi independente de fatores, comportamentos como tabagismo, álcool, exercício, condição socioeconômica, afeto negativo e apoio social, quando comparadas a atividades religiosas, organizacional, mas não atividade não organizacional, mostrou-se associada a maior sobrevida. Traduzindo é o seguinte: as pessoas que disseram e que demonstraram algum tipo de religiosidade ou espiritualidade, elas têm uma capacidade maior de sobrevivência do que aquelas pessoas que não professam nenhum tipo de fé. Olha aqui, tá? Deixa eu ver aqui. No estudo Human's Health Initiative, que significa saúde de iniciativa da mulher, né? Envolvendo mais de 43 mil mulheres em menopausa, o risco CV mostrou-se maior em pacientes com atividade espiritual privada, como orações em pacientes, leituras da Bíblia e meditação. A análise de subgrupos sugere que esta associação possa ser determinada pela presença de doenças crônicas graves. É possível que, uma vez estabelecidas, identificadas e tratadas as doenças, espiritualidade e religiosidade tenham pouco impacto nos desfechos, sendo mais importante na promoção da resistência aos problemas de saúde antes de eles atingirem um estágio avançado. Doutor Yuri, isso é muito profundo. As pessoas que professam algum tipo de fé, elas têm algo que outros que não professam não têm. É impressionante. É a esperança. Exato. A esperança faz toda a diferença nos resultados que a gente busca na medicina, nos serviços de saúde. Eu lembro dos meus tempos de estudo da psiquiatria na faculdade, lá na saudosa Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em que na década de 90,
né? Foi mais ou menos 97, 98 que eu passei pela cadeira, numa das cadeiras da psiquiatria, e naquela época já tinham trabalhos demonstrando que as pessoas que têm esperança, que têm algum grau de religiosidade, elas adoecem menos, têm menos gripe, menos infecções, e quando adoecem por menos tempo. Isso é um fortalecimento da nossa imunidade também. Também, né? Então, o risco cardiovascular, é o risco CV que você leu, a abreviação, o risco de doenças cardiovasculares está intimamente ligado à esperança, a equilíbrio emocional. Lembra que às vezes a gente fica irritado no trânsito, né? Porque alguém dá uma fechada, sai correndo, e a tônica é você dizer um palavrão, xingar o camarada, né? Sim. A gente já entra num processo de desequilíbrio emocional, mental, e já se predispõe a errar. A gente perde o equilíbrio. Você mesmo está falando do outro, de repente você toma uma direção e toma uma conduta equivocada, ilegal até no trânsito. Sem falar no que, se a criatura ouvir, ela pode se irritar, e como já aconteceu em Foz do Iguaçu, por exemplo, na minha terra, a pessoa estava irritada porque o outro na frente estava no sinal vermelho. Abriu o sinal e ela demorou para sair. Não contou conversa. Começou a buzinar, a gritar. O camarada só desceu do carro, pegou e disparou um tiro e matou o outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas reações e com as nossas emoções, né? Saber o momento de falar ou de silenciar, e como fazer também, porque tudo isso interfere na vida do outro, não só na nossa. Né? Você pode ir para um centro cirúrgico e está desequilibrado emocionalmente, e a pressão começa a subir, você começa a ter problemas cardiovasculares. A gente já falou de um tópico aqui num dos quadros, em que não há idade para isso. A gente faz um espasmo vascular nas artérias coronárias, as artérias que levam sangue para o coração, que nutrem o coração, em que bloqueia a circulação do sangue. Funciona como um infarto. Ela tem um nome, foi descrita pelos japoneses, síndrome de Takotsubo, e outras síndromes também, mas essa é bastante conhecida de todos os cardiologistas. E ela bloqueia o sangue, funciona como se fosse um infarto, e muitas vezes leva o paciente para UTI, causa insuficiência cardíaca e pode levar ao óbito do paciente, né? Sem obstrução, nenhuma placa de gordura, nada que obstrua, apenas a emoção num nível supranormal, que paralisa, vamos dizer assim, a circulação do coração, e claro, a pessoa pode ir ao óbito por descontrole emocional. Eu já tive 2 pacientes na faculdade, lá nos idos da década de 90, com esse problema, jovem, um de 24, outro de 25, na mesma semana. Ok. Olha só, tem participação aí. Gente, como é que foi a sua experiência em relação à medicina e à espiritualidade? Você já teve uma experiência dessa, né? Tem um ditado que colocam nas redes sociais assim, que eu acho muito bacana, que diz o seguinte: quem sabe o que planta não teme a colheita. Não é verdade? Ou seja, se você tem certeza do que você está plantando, você tem certeza daquilo que você vai colher. A questão é, você vai gostar do que vai colher? Você está plantando certo? Está plantando correto? Ou melhor, você sabe para onde vai? Porque a vida, na minha opinião como cristão, ela não acaba aqui, tá? Eu fui pro centro cirúrgico, cara, numa boa, tranquilo. Tava tranquilão, tava relaxado. Fiquei estressado lá dentro por uma coisa externa, um fator externo. Não foi meu na hora da cirurgia, por exemplo, né? Fiquei meio tonto lá e tal, mas não era medo. Se teve uma coisa que eu não senti ali, foi medo. Eu tava tranquilo, porque eu sabia, se eu não voltasse, se eu estivesse aqui hoje, eu sabia onde é que eu tava, sabia por onde é que eu ia, eu sei por onde é que eu vou. Você pode dizer, é muita presunção, é a minha fé, você usa a sua como você quer. Eu sei por onde é que eu vou, e eu não nasci, não cresci e não vou morrer para ficar aqui virando pó. Eu sei para onde é que eu vou, né? Não, o senhor não sabe para onde vai também, sabe, doutor?
Eu desconfio. Desconfia, né? Eu vou na vibe do Sócrates. Certo. Ou de alguns filósofos desconhecidos. Eu não sei de nada, mas desconfio de tudo. Pronto, tá certo. Ariane Guedes, solta aí as nossas participações, vamos lá. Boa tarde, André, boa tarde, ouvinte da 91. Te desejar boas-vindas e te parabenizar, né, pelo seu aniversário e pelo aniversário de casamento. Você é um homem iluminado e pode ter certeza que Deus ainda quer você muito tempo por aqui, né? Mais uma vez desejar a você as boas-vindas a você e parabenizar aos que lhe substituíram e fizeram muito bem no seu programa. Parabéns mesmo. Aqui quem fala é o Osmaí. Valeu, Osmaí, muito obrigado aí pelas felicitações. Deus abençoe você, sua família e todo mundo que tá ouvindo a 91. Tem mais aí, Ariane Guedes? Vamos lá, vamos embora. Boa tarde, André. Que bom, que Deus te abençoe, que você está de volta, estava sentindo a sua falta. Programa gravado não é nunca como ao vivo, né? Mas que bom que você está aí de volta. Parabéns por tudo, pelo aniversário, por ter passado por esse problema que você passou, mas está aí, contando a história, né? E parabéns pelo tema também de hoje, muito interessante. Daqui a pouco eu participo. Valeu, Edneuza Gadi, líder comunitário aqui da comunidade Manuel Teles. Um abraço a todo mundo em Cacimbas, Primavera também. Muito obrigado você que está ouvindo a gente em todos os lugares aqui, não somente de Alagoas, como também do Brasil, interior de Pernambuco, aqui Garanhuns, né? Pessoal de Garanhuns que sempre está ouvindo a gente aqui. Doutor Yuri, quando a gente tem fé, porque quando a gente tem fé, não quer dizer que você seja de religião alguma. Você pode ter fé sem ter religião nenhuma. Exatamente. Né? Por esse compilado aqui que o senhor me mandou, ele, em outras palavras, ele diz o seguinte. Até porque a Bíblia diz assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, se transporte para lá e ele vai. Quem conhece um grão de mostarda sabe que não dá nem para ver. Se a gente colocar, né, um grão de mostarda, não dá nem pra gente colocar aqui, só se for uma superfície muito branquinha e coloquei um pontinho preto aqui, um grão de mostarda. E é a Bíblia quem diz isso. Mas se a gente tiver fé pelo compilado que o senhor me enviou aqui, nós já temos uma capacidade de sobrevida muito maior do que aqueles que não têm. Viver cada dia como se fosse o último. Perguntaram a Francisco de Assis, quando ele estava capinando a São Francisco? São Francisco de Assis. Perguntaram para ele certa vez, ele capinando ao redor da igreja que eles tinham construído. Pai Francisco, como chamavam ele carinhosamente? O que o senhor faria se, isso discípulos dele, o que o senhor faria se soubesse que iria morrer daqui a 1 hora? Ele disse, eu continuaria capinando. Eu terminaria o meu trabalho, né? Os americanos, e eles são líderes, estão na vanguarda da espiritualidade aplicada à ciência e aplicada às universidades, tanto que quase todas as universidades de tamanho médio ou grande já tem uma disciplina de medicina e espiritualidade dentro da sua grade curricular, tá? E eles são líderes na pesquisa também de espiritualidade, só que eles usam um nome diferente, que é COPE, né? Que tem a ver com cooperação, com fraternidade, né? Então essa palavra que eles usam vai ao encontro do que se espera de uma pessoa que, mesmo que não tenha religiosidade, tenha a espiritualidade. Muito embora as duas coisas possam coexistir ao mesmo tempo, né? O que te faz feliz no dia a dia? Não é cooperar, não é estar num ambiente em que as pessoas estejam felizes. Como fazer o outro feliz? Se não se esforçando. Quando você estava falando do grão de mostarda, me veio uma imagem aqui. Parece difícil fazer um milagre desses, né? Você ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda e dizer para aquele monte, vai dali para lá, que você consegue, se tiver fé. E a gente acredita piamente que fé é acreditar que tudo vai ser resolvido de uma forma mágica, como se fosse uma varinha de condão. Uma varinha de condão, um conto de fadas. E não é assim.
Nós esquecemos que nessas pequenas histórias, nessas pequenas frases da semente de mostarda, tem uma coisa chamada determinação. Fé poderia ser determinação, confiança, perseverança. Como é que eu vou transportar um monte daqui para lá? Uma das possibilidades é eu vou pegar uma picareta, uma pá e vou tirar pouquinho a pouquinho. E vou levar todo dia e vou levar para lá. Sim. Para isso nós precisamos do quê? De determinação, de vontade, de persistência, de disciplina. E de atitude, né? E atitude. Portanto, fé não é a gente ter uma vida mística esperando que tudo se resolva, mas sim uma confiança, uma fé, confiança em algo divino, atribua-se o nome que se quiser, mas também uma confiança em si mesmo, porque não adianta eu confiar em algo superior se eu não tiver confiança em mim, né? Porque senão as coisas não acontecem. A palavra entusiasmo vem do grego theos, que significa Deus, né? Theos significa Deus. Saúde e foco também é cultura, né? É o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque quem é entusiasmado, uma pessoa entusiasmada, ela tem Deus dentro de si. É entusiasmado, né? Então, essa palavra de origem grega, né? Theos, significa Deus, ter Deus dentro de si. Você já teve a oportunidade de conversar com alguém assim, vamos falar, abre aspas, espiritualizado? Você já viu essa pessoa reclamando, né? Já viu ela amaldiçoando o seu dia, como tantos? Se chove, tem gente que diz assim, eita, meu Deus, tá chovendo. Se faz 21 graus, como fez ontem de noite, ontem meio-dia até, né? Eita, tá tão frio. Sabe? Às vezes eu fico pensando assim, se eu fosse Deus, eu ficava olhando lá assim, ô babaca, tu reclamava no calor porque tava 37, né? Aí agora tu tá reclamando porque tá 18? Não é verdade? A gente nunca tá acostumado com aquilo que Deus manda para as nossas mãos, para aquilo que chega. Doutor, é impressionante como a gente não tem capacidade de agradecer nada. É inconformidade com a vida. Inconformidade com a vida. A gente tem uma vida a melhor possível para cada um. Provavelmente isso segue critérios que nós desconhecemos, né? Porque nós não estamos no leme desse barco. Sim. Nós somos passageiros, né? Independente do que você acredita que vai acontecer depois. Sim. Né? Você sabe que alguma coisa vai acontecer, né? Se você vai pro inferno ou pro céu, sentado num banquinho, tocando flauta ou tocando piano, tudo bem, sua crença. Se você acredita que você vai morrer, o corpo vai desaparecer, se desintegrar. Na física, a morte significa que a integralidade do corpo vai se desfazer, vai se desintegrar, vai desaparecer. Mas você não. Pois é. Toda crença religiosa diz de alguma forma que você vai continuar. O problema é que quase nenhuma diz como isso vai acontecer. Sim. Né? Por isso gera dúvida. E fé. Gera dúvida e fé. Ou fé para quem crê, né? Exato. Porque está escrito lá, tu és pó e ao pó tornarás. É assim, tu és pó porque nós somos criados da terra. Quem crê no Gênesis acredita dessa maneira. O assunto é medicina e espiritualidade. Você já teve essa experiência, né, de estar num leito de hospital, de estar doente, de cama e doutor, aí a gente sempre invocava ou invoca quando a gente está doente, quando a gente está ruim, né? E isso não é incomum, né? Porque naqueles tempos bíblicos, a gente veio falando ali dos 10 leprosos, né? Onde só um voltou para agradecer que estava curado, né? Aquele cego de nascença aqui que ficava gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Todo mundo conhece essa história. Enfim, mas na medicina, doutor, no dia a dia, né? Como é que você vê isso? Como médico e também como uma pessoa espiritualizada e espiritual. Bom,
O sentimento de gratidão que contempla esse comportamento, né, que você falou, ele tem tudo a ver com equilíbrio emocional, com satisfação dos seus desejos e também impulsionar as pessoas que fazem alguma coisa de bom para os outros a continuarem, a perpetuarem as suas atividades. Tá? Um indivíduo que ele tem não uma religiosidade, mas sim uma espiritualidade, muito embora possa ter as duas, né? Nem todo religioso é espiritualizado, porque muitos têm medo de tudo e de todos, né? E não tem fé, não tem confiança em nada, são profundamente deprimidos. Sim. Mesmo às vezes morando num templo religioso ou professando a sua fé religiosa, mas sem uma confiança no dia de amanhã. Sim. As pessoas que têm gratidão, que expressam a gratidão, que trabalham a gratidão, elas vivem melhor e vivem mais. Têm qualidade de vida, tá? Se relacionam melhor com os seus pares, no trabalho, em casa, onde quer que seja, e sofrem menos. Uhum. As perturbações são comuns e inerentes à vida humana, tá? Porque a gente vive num turbilhão de emoções. Mas a forma como a gente se relaciona com a vida e com o jeito que ela se expressa e como a gente reage a ela é que faz toda a diferença. Uhum. Para a gente ter um equilíbrio físico e mental, para que a gente também entenda um equilíbrio ou desequilíbrio, a gente vai afetar os outros. Vocês já ouviram falar em alguém que está chegando perto de vocês e ela está muito feliz e você diz para ela: nossa, como você está pálido, está doente? E a pessoa estava bem até aquele momento, ela murcha e pode até adoecer, se deprime, porque ela vive de expectativas alheias. Sim. Vive do que os outros comentam, falam, e é uma pessoa insegura. A insegurança é um dos maiores males que existem na vida moderna, né? A gente procura a felicidade num sorriso que está no Instagram, na rede social. Sim. Procura viver uma vida que é só fachada, maquiagem, fachada de alguém que aparece numa rede social, que aparece na televisão, que está rindo naquele momento, mas que em casa ou fora das câmeras, longe das câmeras, tem uma vida absolutamente normal e muito problemática. Perfeito. Você falou uma coisa muito interessante em relação às plantas. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos também com estudantes. Eu não sei se você lembra dessa pesquisa, que a pesquisa consistia em fazer o seguinte: colocaram 2 plantas no hall de entrada dessa escola nos Estados Unidos. Os alunos foram instruídos a elogiar uma e a depreciar a outra com palavras. Tá? Você tá lembrando dessa pesquisa, né? Então os alunos chegavam lá para aquela plantinha que era para dizer elogio: olha como você tá linda, tá maravilhosa, você tá muito bem hoje. Para uma planta, gente. E para outra dizer: nossa, como você é feia, você é imprestável, você não vale nada. Enfim. Gente, algum tempo depois, a planta que era elogiada estava mais viçosa, estava mais bonita à vista, e a planta que foi depreciada estava murcha, morreu. Olho gordo? Tá? Pois é, né? Sexta-feira 13, gato preto, para com isso. Deixa o gato pra lá, não importa a cor do gato, né? Pois é, para com isso. Olho gordo, né? Se eu fosse morrer por causa de inveja de alguns aí, né? Eu não tava aqui não, cara. Agora tem o seguinte: aquele que me protege não dorme. Pronto, acabou. Então, entenda. Tem pessoas, doutor, como o senhor falou, que dependem do elogio ou da palavra ali. É claro, é muito bom, né? Você chegar em casa... Estimula. E doutor Isabela tá ouvindo a gente hoje?
Com certeza. Tá ouvindo, né, doutora Isabela? Muito bem. Já pensou se chega em casa hoje, depois de um dia de consultório, um dia lotado, ela olha pra você assim, diz assim: nossa, não tinha reparado, mas o seu cabelo tá tão bonitão hoje. Né? Você vai ficar... né? Pouco que tem. Né, pai? Aí você vai ficar: eita, rapaz, eu vou... né? Chega em casa, dona Valéria Pérez, meu coroa gatão. Olha, Se o seu marido for careca, coloca essa, né? Como o seu cabelo tá lindo hoje. Como o seu cabelo... Mas sua franja tá linda. Entende? Pois é. Mas isso é bom de receber. Mas vamos lembrar de uma coisa, né? Uma coisa que o doutor Yuri falou aqui nas entrelinhas, né? Nem todo mundo que diz que tem religiosidade tem fé, doutor. Isso foi muito importante que o senhor falou. Exato. Sabe por quê? Porque Judas também era um dos 12. É. E nem por isso ele foi esquecido. Nem por isso. Veja o tipo de comportamento, né, das histórias que são repassadas ao longo do tempo. As pessoas têm direito a ter comportamentos depreciativos, né, como Judas, né, com certeza procurando que aquela ideia que estava nascendo naquele momento fosse divulgada muito mais rápido do que estava sendo, porque ele era ansioso. As pessoas ansiosas pecam por excessos e pela impaciência acabam atropelando. Né? Um dos segredos da vida é dar tempo para o tempo agir, para que cada coisa aconteça na sua medida. E a gente atropela, tenta ultrapassar a velocidade dos acontecimentos e não dá tempo para as coisas acontecerem. Como a gente está falando da história da semente de mostarda, o ponto de interrogação é: quanto tempo você vai esperar para mover aquela montanha daqui para lá? Né? Quanto tempo você vai demandar para fazer essa mudança? Fé é mudança, é confiança, esperança, é esperançar, como diz o Cortella. Sim. De ter esperança, mas também de esperar. Sim. De aguardar o tempo necessário para que aquilo aconteça. E tem outra... Ativamente, claro, né? Exatamente. E tem outra palavra que as pessoas no Brasil elas se acomodam quando vão falar isso, que é a palavra oração. Oração é orar mais ação. Então você ora, mas você faz sua parte. Quando você pode fazer sua parte, né? A Ludmila tá rindo aqui, da Alto Brilho, né? A doutora Isabela tá ligadinha aqui, mandou coraçãozinho pra você. Barros Design dizendo assim: muito bom o programa, muito obrigado, Barros, pela deferência aqui. Agora, é importante a gente falar sobre o seguinte, doutor Yuri. Essa questão da espiritualidade. Judas estava lá no meio dos 12. Sim. Até o momento, até os 45 do segundo tempo, estava tudo bem. Tava tudo tranquilo. E tava todo mundo vivendo pacificamente ali, né? Ou seja, por que é importante, às vezes, você interpretar os sinais, né? Porque para Judas trair, ele precisou identificar o mestre com um beijo. De tão comum, né? De tão comum que ele era. Uma pergunta que eu vou lhe fazer agora. Eu não vou declinar o nome do empresário, porque você já sabe. Deixa eu te chamar de você, que você é muito novo. Eu acho que eu sou mais velho que você. Bom, então deixa aí. E você já sabe o nome do empresário. Eu estava conversando com ele alguns dias atrás, muito antes de ser operado, e ele disse bem assim: André, o doutor Yuri é uma pessoa muito iluminada. E às vezes ele está atendendo aqui, e às vezes eu estou meio ansioso aqui, eu não estou bem, às vezes eu não estou muito legal aqui. E ele sai de lá, do consultório dele, e ele vem aqui. E ele me pergunta: o que é que tá pegando? Sabe quem é, né? O que é que tá acontecendo? Ele me disse isso naquele dia que eu tive conversando com ele lá. Eu falei: é mesmo? Ele disse: é, cara. E outra coisa, quando ele faz isso, é porque eu não tô legal mesmo. Eu não tô legal. Agora eu vou tocar num ponto. O Barros diz assim: Boca da Mata, audiência total. Jô Barros e Gedilza Barros, minha mãe, não perdemos um programa. Que massa, que maravilha, que Deus abençoe você, Barros. Muito obrigado a toda a família aí em Boca da Mata, que audiência arretada que a gente tem aí também, né? Doutor, sensibilidade, sensitividade, como você quiser chamar. Sim. O que é isso? Teve uma vez, gente, que eu estava apresentando um programa aqui. Doutor Yuri só vai lembrar porque eu vou relembrar de novo. Eu estava apresentando um programa aqui na Nova FM, tá? Que pertence aqui ao grupo. Faltando 10 minutos para acabar o programa, eu tive um problema. Um problema que eu precisei sair do ar.
E eu jurava por Deus que eu ia morrer. Eu lembro. Eu estava, inclusive, com a nossa querida saudosa Luli Pimenta. Estava entrevistando ela aqui. E fui levado, saí daqui, e eu fui bater nas mãos do Dr. Yuri Candiago. E foi engraçado, não teve nada de engraçado, porque... Engraçado agora, né? É, exato. Eu tava mal, fiz um ecocardiograma, tava tudo normal com o ecocardiograma. Eu tava bem, mas não tava bem. Não dá pra entender, né? Mas depois a gente explica. E aí, doutor Yuri, o senhor me disse assim: André, eu tenho uma coisa pra te falar. Naquele tempo, eu não tava muito assim, não tava muito bem espiritualmente mesmo, não, tá? E você olhou pra mim e disse assim: seu problema não é físico, seu problema é espiritual. Você não se lembra disso, mas eu nunca esqueci disso. Isso acontece com muita frequência. E era espiritual. Meu problema era espiritual mesmo, tá, gente? Porque eu tive um ataque muito violento de síndrome do pânico, tá? E eu percebi quem tem síndrome do pânico com os ataques violentos que ela provoca. Aliás, faz muito tempo que eu não tenho um. E quem encontrou, fique com ele, que eu também faz muito tempo que eu não tenho, tá? Mais de 6 meses que eu não tenho. Você vê a visão fechando, o tubo de imagem fechando, assim, escurecendo. Foi o que estava acontecendo comigo no estúdio. É como se eu tivesse aqui o Dr. Yuri, tivesse um ataque, eu deixasse ele sozinho aqui e sair e queria correr lá para fora, que era o que eu queria fazer. Mas enfim, Dr. Yuri, como acontece isso? Por que acontece isso? Isso é frequente na sua vida? E como é que você tem ajudado as pessoas com essa sensibilidade, vamos dizer assim? Em primeiro lugar, eu respeito todo mundo que chega no meu consultório e não apenas faço uma investigação, como os protocolos dessa diretriz que eu mandei para você, que a gente está comentando hoje, né? São diretrizes de prevenção de doença cardiovascular. Estão no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Uhum. Eu sou um dos fundadores do grupo de estudos de cardiologia e espiritualidade no Brasil, que a gente fundou, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, há quase uma década atrás, mais ou menos, não lembro a data direito. E a gente aborda a questão espiritual, religiosa, afetiva, emocional da pessoa, para saber como chegar, como usar as palavras sem constranger ninguém, porque isso está fora de questão, né? Mas para trazer a pessoa para a realidade e confortar ela, né? Eu posso dizer assim: você tem um problema espiritual, para quem me conhece, quem conhece minhas crenças, né? Quem aceita, não aceitar, tudo bem. Eu não preciso dizer que eu sou budista, sou católico, sou evangélico, sou espírita ou sou ateu. Isso não importa pra gente. Mas como abordar uma pessoa, como ajudar ela sem ferir ela e sem impor a minha crença. Sim. As minhas ideias. E como... Vou dar um exemplo que eu fiz hoje. Uma senhora que eu estava contando a historinha, que ela vive na igreja, mas profundamente deprimida porque perdeu mais de um familiar por conta do Covid, do coronavírus. Sim. Ela triste. Eu falei para ela: vá caminhar, porque a pessoa que se entristece, se deprime, ela fica presa em casa, não quer sair. Agora dá para sair um pouco. Pelo menos para fazer uma caminhada, use máscara, álcool gel, com todos os protocolos de segurança. Sim. Procure um ambiente arejado. Vai ali no Bosque das Arapiracas. Com uma certa distância um do outro. Sim. E caminhe. Por quê? A gente tem vacina, tem UTI, tem tratamento médico. O que falta para a gente acabar de vez com esse pânico, a pandemia do pânico, do medo que assola a humanidade. Isso não é problema do Brasil, é problema global. Sim. É sair do egoísmo que a gente criou ao longo do tempo e olhar, como o André estava falando, olhar para o céu. Se estiver chovendo e estiver caindo aquele pé d'água, você não se irritar com a chuva e agradecer. Invente alguma coisa, né? Poxa, será que Jesus está chorando ou está rindo demais que chegou até as lágrimas e elas estão caindo sobre mim? Uhum. Né? Ou quando estiver muito ensolarado, você dizer que ligar os refletores lá de cima para aumentar o sol, levar tudo na esportiva. Exato. Porque quando a gente
está triste, infeliz com alguma situação, tenha certeza que quem está ao seu redor vai se entristecer também. É o que eu falei para ela: vá caminhar, porque a caminhada ativa a produção de hormônios, aumenta a produção de serotonina, de substâncias que vão elevar o padrão de euforia, né? A gente deixa de ficar travado, a musculatura destrava. Toma sol é fonte de vitamina D. Vitamina D, Isso. né? É fonte de prazer, você sair ao ar livre, você se sente livre. Resumindo, seja grato. É agradecer. Se você cair, né? Poxa, eu caí, mas estou um passo à frente, né? Eu vi o Mário Sérgio Cortella falando nas redes sociais que o pai dele tinha um Jeep, né? Um Jeep Willys, eu acho, antigo. E ele chegou todo empoeirado, coberto de poeira, da cabeça aos pés, rindo, dizendo para os filhos dele, para a esposa: olha que coisa maravilhosa aconteceu comigo. O meu Jeep quebrou e eu estava só a 2 quilômetros do posto de gasolina, da oficina. Você pode ver o problema, poxa, se irritar porque seu automóvel quebrou e aumentar o problema pro resto da vida, ou perceber que você está perto de resolver o problema. Exato. Né? Já pensou se o carro quebrasse com você a 10 km de distância do posto de gasolina? Então... a fé, a esperança, o olhar que a gente tem sobre a vida, sobre as coisas, o sentimento de positividade, de esperança, faz toda a diferença. É o que a gente precisa. Então você que está depressivo, angustiado em casa por conta do Covid, sai de casa num momento adequado, toma o seu assento no seu templo religioso, tá? Com distanciamento, com álcool gel, com máscara, com todos os cuidados possíveis e imagináveis, e agradeça. Perfeito. Né? Exatamente. Muito bem, chegou a hora. Olha, passar mais 1 hora aqui conversando com o senhor. molinho, moleza, né não? Dr. Yuri Candiago, cardiologista, atende aqui no CMI Consultórios Médicos Integrados, na rua Fernandes Lima 345, em frente ao Hospital Maternidade Nossa Senhora de Fátima, aqui no centro da cidade. O telefone é 3522-3388, de segunda a quinta-feira. 3522-3388. Você liga, marca sua consulta lá você vai fazer também ecocardiograma, tem aquele outro exame também. Teste ergométrico. Isso, teste ergométrico. Holter, mapa, eletrocardiograma, era esse que estava faltando aí. Doutor Yuri, muito obrigado. Excelente semana para o senhor. Até a próxima. Eu já estou ansioso para a gente estar aqui de volta daqui a 15 dias de novo. Afinal de contas, estou voltando para essa casa hoje e sou muito grato. Muito obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima. Obrigado pelo convite mais uma vez e fiquem todos em paz e com Deus. Um abraço. Bacana.